Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat Nitzavim. O nome da Parashat Nitzavim significa vocês estão firmemente de pé hoje. E assim começa a porção da Torá em Deuteronômio capítulo 29, verso de número 9. Vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Hashem, seu Deus. Nós bem sabemos que a partir do momento que nós começamos a estudar a Parashat de Nitzavim, nós aprendemos que Moisés ele vai reunir todo o povo de Israel. De acordo com o verso 10, até as crianças participariam dessa grande assembleia. Então a Torá nos informa que Moisés ele reúne todo o povo de Israel e de acordo com o verso de número 11, a Torá nos diz para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem. Então fica bem claro para nós que a Parashat, a porção da Torá, ela começa nos mostrando que Moisés ele vai reunir todo o povo de Israel e todos vão estar diante de Hashem e ali Moshe vai fazer com que todo o povo passe pelo pacto de Hashem. A informação que nós temos pelo comentarista Rashi é que exatamente nesse dia que Moshe chamou o povo de Israel, é exatamente o dia da morte de Moisés. E quando nós estudamos a Parashat de Nitzavim, nós encontramos muitas lições dentro dessa Parashat. Mas uma lição que eu gostaria de trazer para nós refletirmos dentro da mesma é a chegada da era messiânica, a chegada da era do Messias. Exatamente isso. A própria Torá, ela já mostrava o futuro da era messiânica. Então diz aqui a Torá, no capítulo 30 de Deuteronômio, dentro da Parashat de Nitzavim. Assim está escrito: o que acontecerá é que quando todas essas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações, para onde Hashem, seu Deus, baniu você, a bênção e maldição que eu coloquei diante de você, você levará isso ao seu coração e retornará para Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você escutará a sua voz, tudo que eu ordeno a você hoje, a você e aos seus filhos. Então, Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados, e ele terá misericórdia de vocês. Ele reunirá você novamente dentre todas as nações para onde Hashem, seu Deus, dispersou você. Nós bem sabemos, pelo contexto aqui da Parashá, que Hashem está mostrando para o povo de Israel, caso lá no futuro eles pratiquem o pecado de idolatria, e as consequências, de acordo com a Torá, é que a terra de Israel ficaria vazia e o povo judeu dispersado pelo mundo inteiro. Isto é, eles iriam ser dispersados pelo mundo todo devido ao pecado de idolatria. E aqui, quando nós lemos essa porção da Parashat, nós percebemos que se o povo de Israel, independente do local geográfico que estiverem, clamarem a Hashem, se arrependerem dos seus pecados, Hashem trará o povo de Israel de volta para a terra prometida. Assim está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20, capítulo 30, na ocasião, verso 3. Então, Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados, e ele terá misericórdia de vocês. Ele reunirá você novamente dentre todas as nações,
para onde Hashem, seu Deus, dispersou você. Versículo 4. Mesmo se seu exilado estiver nas montanhas, alcançando as extremidades dos céus, Hashem, seu Deus, reunirá você dali, e ele tirará você de lá. Hashem, seu Deus, trará você para a terra que seus antepassados possuíram, e você tomará posse dela. Ele será bom para você e fará você mais numeroso que seus antepassados. Hashem, seu Deus, circundará seu coração e o coração de seus filhos, permitindo que vocês amem a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, pelo bem de sua vida. Nós bem percebemos aqui, queridos, que esse texto da Torá, ele está mostrando para nós um futuro, um cenário, uma condição do povo de Israel. Eles praticaram idolatria, eles quebraram o pacto que fizeram com Hashem, e Hashem dispersou eles pelos 4 cantos da terra. Porém, vem a Torá, no capítulo 30 de Deuteronômio, e nos mostra que se o povo de Israel, ainda que estejam nas extremidades da terra, porém, se eles se arrependerem e clamarem a Hashem, Hashem perdoará os pecados deles e os trará de volta para a terra, onde habitaram os seus antepassados. Repare bem, o povo de Israel voltando para a terra e habitando na terra. Agora vamos comparar esse texto da Torá com um texto do profeta Ezequiel. E você vai perceber a conexão. Retornar para a terra e habitar na terra. Agora, olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 24. Assim está escrito: E o meu servo David será rei sobre todos eles. Será seu único pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus mandamentos, e os cumprirão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos, seus netos, para sempre. E meu servo David será seu príncipe para sempre. Deixa eu voltar aqui no início do capítulo 37, verso de número 24. Nós bem sabemos, quando estudamos o livro do profeta Ezequiel, nós bem sabemos que o contexto nos mostra que o profeta Ezequiel, ele está na Babilônia. O povo de Israel, nesse momento, ele está preso na Babilônia. E o versículo 24, ele cita David. E o meu servo David será rei. Evidente, nessa época aqui, Davi já estava morto e muitos anos. E o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Então, evidente que o texto está falando de uma profecia. Nós acabamos de ler na Torá, no capítulo 30 de Devarim, que Hashem vai trazer o povo de Israel para a terra. E eles vão habitar na terra para sempre. Agora, olha que interessante a relação de Deuteronômio capítulo 30 com Ezequiel capítulo 37. Aqui em Ezequiel 37, nós temos várias pistas do Messias e da era messiânica. Por exemplo, está escrito assim: e meu servo David será rei sobre todos eles, será seu único pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os cumprirão. Então a Torá está falando para nós, aqui no livro do profeta Ezequiel, de um futuro, onde, primeiro, haverá um rei, e esse rei será David. Evidente que aqui a referência
é a descendência do rei David. E nós bem sabemos que é uma referência do Mashiach. Então diz aqui Ezequiel que meu servo David, uma referência do Messias, será rei sobre todos eles. E quando essa época chegar, o próprio profeta, ele vê nessa profecia que os Benei Israel, que o povo de Israel, eles andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão. Então nós percebemos que o Mashiach, quando ele vier, ele vai ser rei sobre o país de Israel. E lembrando que nessa época aqui, o povo estava no cativeiro babilônico, o templo estava quase sendo destruído nessa época e o povo estava preso no cativo, longe de Israel. Mas o profeta Ezequiel, ele vê um rei reinando sobre Israel, e esse rei, ele vai fazer com que todos guardem a Torá. Então essa é a característica da era messiânica e do Mashiach, do Messias. Ele vai ser rei e a sua geração, as pessoas, o povo de Israel, eles vão guardar a Torá. Então, com a chegada do Mashiach, a observância da Torá será bem evidente para nós. Muito bem. E aí, nós continuamos aqui em Ezequiel 37, 25, nós temos uma outra característica: e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos, para sempre. E meu servo David será seu príncipe para sempre. O que nós estamos percebendo aqui? O retorno do povo judeu para a terra onde moraram os seus antepassados. Um líder religioso uma vez me disse que este versículo aqui é uma referência do céu. Porém, o que o profeta Ezequiel diz é bem diferente dessa frase que a terra aqui é o céu. Está escrito que eles voltarão a habitar, eles e seus filhos e seus netos, para sempre, e meu servo David será seu príncipe para sempre. Então repare bem que eles vão voltar a morar aonde? Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais. Isto é uma referência da terra de Israel, não dá para negar isso daí. Então nós percebemos aqui algumas evidências. Se nós fazermos uma correlação com Deuteronômio capítulo 30, Ezequiel 37, a Torá fala em Devarim, capítulo de número 30, na Parashá Nitzavim, que Hashem, ele vai trazer o povo de Israel do cativeiro. Ezequiel 37, o povo está no cativeiro e o profeta Ezequiel, ele tem essa visão. Ele vê um rei reinando sobre Israel. É citado no capítulo 37 David, mas nós bem sabemos que nessa época o David já estava morto há muitos anos. E sem sombra de dúvida, o Ezequiel, ele está fazendo uma referência do Messias, do Mashiach. E aí o profeta vem detalhando para nós, no capítulo 37, algumas coisas que vão acontecer na era do Messias. Ele vai ser rei sobre Israel, as pessoas vão guardar a Torá não vai ser desprezada por algo novo, não, pelo contrário, quando o Mashiach vier, ele vai fazer com que todos guardem a Torá. É assim que está escrito na profecia. E diz aqui que o povo judeu não vai ser dispersado pelo império. Pelo contrário, Ezequiel diz que o povo retorna para a terra de Israel para morar nela para sempre, conforme diz a Torá.
Então nós conseguimos visualizar dentro de Ezequiel 37 várias características da era messiânica. E aí, continuando, aqui Ezequiel 37, 26, e farei com eles uma aliança de paz, e ela será uma aliança eterna com eles. Eu os estabelecerei, eu os multiplicarei, e porei para sempre meu santuário em seu meio. Então veja bem, uma das evidências, ou um dos aspectos que vai acontecer na era messiânica, é que Hashem vai colocar o santuário, o templo, o Beit HaMikdash, lá em Jerusalém, e para sempre. E continuando aqui o texto, e minha morada estará sobre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Eterno que santifica Israel, quando o meu santuário, o templo, estiver no meio deles para sempre. Fica muito claro, e Ezequiel 37, 24, até o verso 28, traz para nós muitos detalhes. Por exemplo, é evidente que haverá um rei reinando em Israel, e a referência do profeta é o rei David. Claro que David aqui, quando Ezequiel escreveu, já estava morto. Então é uma referência do Messias. Outra coisa, o povo de Israel retorna para a terra, é o que diz aqui, que eles vão habitar na terra. E aqui é na terra de Israel, não no céu, como disse o religioso, mas na terra. E como que eu sei que é na terra? Porque o próprio profeta diz, na terra onde habitaram os vossos antepassados. Isto é, uma referência da terra de Israel. Também conseguimos ver aqui que nessa época eles guardarão a Torá. A Torá vai ser muito respeitada e não vai existir nessa época frases que a Torá caducou, que a Torá acabou, de maneira nenhuma. Então, nós precisamos colocar lado a lado. Quando o Mashiach vier, estas coisas precisam acontecer. São sinais evidentes para nós. E aí, o próprio profeta diz que o templo vai ser colocado em Jerusalém e agora para sempre. Então, se o Mashiach ele estiver reinando em Israel, o povo judeu voltar para a terra, o povo começar a guardar a Torá, o templo for reconstruído e estiver um rei reinando, esse é o Mashiach. Então, vamos refletir que essa era é uma era gloriosa. A Torá já previa essa época, o retorno do povo judeu, e o que os profetas escreveram foram em cima daquilo que é a base, a própria Torá. E nós temos muitos detalhes aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Que nós possamos, juntamente com os nossos irmãos mais velhos judeus, divulgarmos Torá, divulgarmos a vontade de Hashem. E nós sabemos que para um não judeu, o Eterno, ele deu 7 mandamentos, que foram entregues 6 para Adão e 1 para Noé, depois do dilúvio. E quando um não-judeu, ele guarda esses 7 mandamentos de Deus, de acordo com Maimônides, ele é chamado um justo entre as nações e tem direito no mundo vindouro. Parashat Nitzavim, a Torá revela o futuro, o retorno do povo de Israel para a terra prometida. Porém, esse retorno lá no futuro, na era messiânica, será glorioso, com muita Torá, com o rei reinando, com o Beit HaMikdash construído e agora para sempre. E aí vai se cumprir o que disse o profeta Isaías: de Sião sairá a Torá, de Sião sairá a Torá para todas as nações. Isaías, capítulo de número 2. Baruch Hashem, reflitamos. Parashat Nitzavim. Aguardamos a era messiânica.